Está no ar as notícias firmada. Os principais fatos do Brasil e do mundo comentados de acordo com uma análise bíblica pelo escritor, pastor e jornalista Celso Ezequiel. Inscreva-se e deixe seu like para receber as notificações de nossos próximos vídeos. Olá para você, sintonizado no canal Notícias Firmada. E hoje, todas as sextas-feiras, especialmente, as notícias de hoje são voltadas para o arrebatamento da igreja. Nós estamos aqui trazendo todas as semanas um estudo sobre as condições para se subir no arrebatamento. Nós estamos vendo as coisas acontecendo, a maneira como tudo está ocorrendo, e nós observamos como o mundo está totalmente alienado da verdade, está alienado dos fatos. Nós vemos os noticiários falando de economia, do preço da gasolina, do preço do gás, que o alimento vai subir, as sanções econômicas impostas à Rússia, mas ironicamente, as sanções econômicas são impostas à Rússia e quem está sofrendo são os países do mundo inteiro. Veja como que o homem ele tem uma incapacidade de entender a situação e resolver os conflitos. Eles aplicaram sanções à Rússia, mas quem está sendo prejudicado é todo mundo, com os preços dos alimentos subindo, preço dos medicamentos, de transporte, tudo disparando. Então nós estamos vendo que a situação atual ela é irreversível. Vocês têm que ter isso na cabeça e não ficar aí nessa ilusão como se fosse tudo ser resolvido, como se tudo fosse voltar ao normal. Não vai mais voltar ao normal, porque da maneira como as coisas estão caminhando, está caminhando para o pior, está caminhando para uma catástrofe, para uma terceira guerra mundial. Observe como o presidente Vladimir Putin está assim determinado a seguir com a ocupação da Ucrânia, se fortalecer ali e depois ele deve ir para cima de algum dos países que são aliados da OTAN, ou mesmo nessa própria guerra aí entre Ucrânia e Rússia, pode algum país da OTAN estar ajudando, como está a Ucrânia, e Vladimir Putin retaliar contra qualquer um desses países e aí ser deflagrada a terceira guerra mundial. Vladimir Putin tem armamentos nucleares, armas capazes de destruir toda a humanidade da Terra, toda a Terra. Na Segunda Guerra Mundial não havia esse tipo de arma. Na Primeira Guerra Mundial também. A própria bomba atômica que os Estados Unidos soltou em Nagasaki e Hiroshima, ela é dezenas de vezes inferior à capacidade das armas nucleares de hoje. Então, o assunto que deveria ser destaque nos noticiários é como nós vamos sobreviver a uma guerra atômica. Como que nós poderemos, assim, vencer essa guerra. E a única forma, o único jeito, é subindo com Cristo. Jesus não veio para esse mundo. Agora as coisas vão ficar muito bem esclarecidas, porque tem muita gente aí dizendo que Jesus é o dono da terra, que Jesus dá carro, que Jesus dá casa, que Jesus prospera, faz pessoas ficar ricas. Isso tudo foi tudo uma mentira, uma invenção, enganação, uma ofensa ao nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo não veio aí para deixar ninguém rico, não veio para prosperar ninguém, não veio para trazer bens materiais. Jesus veio para nos tirar desse mundo. Desde o começo está dizendo que esse mundo vai ser destruído, que essa terra vai pegar fogo. Como que alguém pode falar que Jesus pode dar bens materiais se todos os bens materiais vão ser destruídos? Então isso que vai ficar agora em evidência, porque o que Jesus prometeu para nós é uma morada no céu,
uma morada num lugar onde não há mais guerra, não há mais dor, não há sofrimento. Então esse é o momento agora que nós estamos assim nos últimos instantes para o encontro com Cristo, para o arrebatamento. Eu quero aqui iniciar aqui então esse assunto, lembrando das palavras de Jesus no Evangelho de São Lucas, capítulo 17. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, olha só, no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Olha o que Jesus fala. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Então, observe que Jesus faz aqui uma alusão aos dias de Ló. E nas palavras que ele fala aqui de Ló, ele fala assim, ó. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas o dia em que Ló saiu de Gomorra, choveu do céu fogo e enxofre a todos. Então, isso é uma alusão ao arrebatamento. No dia que a igreja sair da terra, é quando vai chover fogo e enxofre para destruir essa humanidade. Podemos traduzir assim, no dia que a igreja sair da terra, que a igreja for arrebatada, é que a guerra nuclear vai ser aí explodida e vai destruir a grande parte da população da humanidade e deixar o mundo um verdadeiro caos. Lembra que até, se você voltar aí uns 30 dias atrás, os cidadãos da Ucrânia, embora já viviam, né, com uma tensão como essa desde 2014, mas eles nunca poderiam imaginar que isso aconteceria da forma como aconteceu. Eles estavam comprando, iam para os shoppings, iam para os cinemas, iam para as lanchonetes, para o estádio de futebol, iam para todos os lugares naturalmente, passeavam nas ruas, nas praças, tinham suas casas, iam nos supermercados. De repente, a Ucrânia hoje se tornou um local de devastação, de pessoas angustiadas, desesperadas, fugindo, tentando fugir do país. Um país agora em que as pessoas estão passando fome, necessidade, não tem mais comida no supermercado, não tem mais lanche, não tem mais restaurante, pizzaria. Agora tem que comer o que tem, o que acha. Então, repentinamente isso aconteceu. Repentinamente. E isso que nós estamos vendo que aconteceu na Ucrânia é o que vai acontecer no mundo inteiro. Esse mesmo ambiente que a Ucrânia está vivendo hoje é um ambiente que todos vão viver em qualquer parte do mundo. Não vai ter mais diversão, não vai ter mais campo de futebol, não vai ter mais balada, não vai ter mais shows, não vai ter mais nada, porque o caos vai ser estabelecido nessa terra. Então o que é preciso é se preparar, se moldar para subir no arrebatamento. Muitas pessoas, a grande maioria das pessoas, ignoram isso. As pessoas não estão preocupadas, até mesmo muitos daqueles que se dizem cristãos, eles não acreditam que nós estamos na iminência de tudo isso acontecer. As pessoas ainda estão achando que as coisas vão se resolver, que tudo vai voltar ao normal. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Da forma como estão fazendo, inclusive com essas sanções econômicas, está aflorando ainda mais o ódio, a ira de Vladimir Putin. E ele vai mostrar sua força. Ele já está mostrando a sua força quando agora cancelou aí os intercâmbios econômicos com vários países. E a Europa depende do gás da Rússia, do petróleo da Rússia. Então o caos que está vindo pela frente é uma coisa terrível. Então nós temos que realmente aí nos preparar para o arrebatamento. E para subir no arrebatamento existem alguns critérios. É interessante também, nós vemos o que Jesus fala aqui um pouquinho mais à frente, quando ele diz assim:
Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas, moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Observe que essa referência que Jesus faz é porque ninguém sabe o dia nem a hora que Jesus vai voltar. Então quando ele começa falando, ele fala primeiro que naquela noite, né, 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. Quer dizer, no momento que Jesus vem, é noite. Então podemos dizer, Jesus vai voltar à noite? Não. Aí ele fala, 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. Quer dizer, quem está moendo, quem está trabalhando. Está trabalhando durante o dia. Então está mostrando que esse fato vai acontecer semelhantemente no mundo inteiro. 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Vai ser uma coisa assim, num momento igual, num lugar é noite, no outro é dia, no outro é madrugada, porque todo mundo sabe que tem a diferença de fuso horário. Então Jesus vem de uma forma muito repentina, de uma forma muito rápida para resgatar o seu povo. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro se deixa. Até estatisticamente, né, o número é assustador, né? 2 juntos, um fica, outro vai. Ou seja, nós já podemos eliminar aqui 50% de todos os cristãos da terra não sobem no arrebatamento. Só nessa primeira análise. 50%, porque quando ele fala 2 estarão no campo, né? Podemos dizer que são pessoas que estão no trabalho, na obra de Deus, que estão ali frequentando a casa de Deus. Aí ele fala 2 estarão numa cama, né? Marido e mulher, um elevado, o outro deixado. Nós não podemos aqui ficar surpreendidos com esses relatos, porque Jesus mesmo disse, assim como foi nos dias de Noé, como nós lemos aqui no início, será a vinda do Filho do Homem. Você já prestou atenção que nos dias de Noé, todas as pessoas ligadas a Noé não entraram na arca? Você tem que levar em consideração que os irmãos de Noé não se salvaram, os tios de Noé não se salvaram, os parentes da esposa de Noé não se salvaram, os parentes das filhas, os parentes das noras de Noé, né, que iam casar com seus filhos, não se salvaram, os primos de Noé, nenhum se salvou, os pais de Noé não se salvaram. Então observe como a família de Noé inteira se perdeu. Quem se salvou foi apenas Noé, a sua esposa, os seus filhos e as suas noras. Isso porque eles estavam ligados com Noé. Talvez eles até não eram tão assim convictos, mas como eram obedientes a Noé, acabaram se salvando. Guarde bem essa palavra, obediência, porque isso é essencial nesse momento que nós estamos. Ser obediente, né, à palavra de Noé. Eles foram obedientes, porque quem era justo, conforme a Bíblia registra, que Noé era um homem justo. Né? Deus falou que olhou na terra e só encontrou Noé como sendo um homem justo. Aí ele se salvou. Só que quem obedeceu às palavras dele, quem ouviu o que ele estava ensinando, o que ele estava falando, também acabou se salvando. Então é muito preocupante isso. Então não fique aí olhando as pessoas que não querem nada com Deus. Mesmo pode ser a pessoa da sua própria família, do seu convívio conjugal. Se a pessoa não quer buscar Deus, não é tempo agora de ficar aí brigando, discutindo. É tempo de se preparar para subir com Cristo. Então quando nós assim falamos do arrebatamento, nós temos que ver quais são os critérios para se subir no arrebatamento. Então a primeira característica que nós temos que observar é que aqueles que não estão aptos para herdar o reino do céu não subirão no arrebatamento. Então esse é o critério.
quem não estiver obediente à palavra de Deus, ou quem estiver vivendo uma vida de acordo com a vontade da sua carne, com o seu pensamento, com os seus interesses, não sobe no arrebatamento. Então, não subirão no arrebatamento aqueles que não estão aptos para herdar o reino do céu. Esse é o critério. Não subirão no arrebatamento aqueles que não estão aptos para herdar o reino do céu. Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fosse algum de vós, mas vós vos lavasse, mas fosse santificados, mas fosse justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei dominar por nenhuma delas. Então aqui nós temos um aparato, né, geral. Essa é, inclusive, o objetivo desse curso, né? É nós, assim, analisarmos os comportamentos que está tendo na sociedade atual e que não são compatíveis para se subir no arrebatamento. Então nós vamos tratar de cada um desses assuntos individualmente. Nós vamos falar sobre a injustiça, né? No nosso próximo vídeo, vamos falar sobre a injustiça social que existe na Terra, pessoas passando fome, pessoas passando necessidade e que nunca ninguém fez nada. Então esse tipo de pessoa não vai herdar o reino do céu. Então quem é culpado? Lógico que são os líderes, principalmente os líderes cristãos que deveriam aí não permitir que houvesse pessoas passando fome na Terra. Porque com o dinheiro que as igrejas cristãs arrecadam no mundo inteiro, era suficiente para irradiar a fome mundial. Mas estão aí se preocupados com seus próprios interesses, com seus próprios negócios, e por isso tem tanta gente passando necessidade. Então nós vamos falar no próximo vídeo, nós vamos falar sobre isso, que é esse primeiro ponto, né, que diz: os injustos, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino do céu? Então vamos falar sobre todo tipo de injustiça que está havendo na Terra, não é? E quem está praticando esse tipo de injustiça não herda o reino do céu. Então esses são alguns critérios, mas também nós temos que levar em consideração o que está em Gálatas, capítulo 5, versículo 19, que diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então nós temos aí essas referências dos tipos de pessoas que não é no reino do céu. Mas vocês vão acompanhar aqui no decorrer desse curso como que tudo isso está sendo ignorado pelos cristãos. Nós sabemos que a Bíblia foi escrita para os piedosos, ou seja, para aqueles que temem a Deus, aqueles que querem servir a Jesus Cristo. Não foi escrito para o mundano, para a pessoa, o incrédulo, o ateu, o agnóstico. Não foi escrito para esses, porque esses aí não acreditam. Então não adianta falar da Bíblia para eles. A Bíblia foi escrita para nós, que acreditamos em Deus, que queremos salvar a nossa alma. Então nós devemos seguir o que está na Bíblia para não ser condenado, para não ficar de fora. Então esses tipos de comportamento estão acontecendo hoje e as pessoas não estão tendo temor de Deus. Você observando, né, tudo que está aqui
registrado falando da prostituição, impureza, lascívia, do homossexualismo, da avareza, de tantas coisas. Nós vemos que as pessoas estão praticando isso de uma forma natural e não estão se importando. Idolatria. Nós vemos idolatria, tanto idolatria de imagem, de escultura, idolatria do dinheiro, que também é idolatria, o amor ao dinheiro. Jesus foi muito específico com essa relação a dinheiro, a riqueza, e é impressionante como nós vemos ainda pessoas na igreja falando de riqueza, falando de dinheiro, falando de prosperidade, sendo que foi um dos fatos que Jesus foi mais combativo. Ele foi muito claro com isso. Ele falou que os ricos não vão herdar o reino do céu, que dificilmente um rico herdará o reino do céu. Falou sobre aquele que estava lá querendo que Jesus intermediasse no recebimento da sua herança. Jesus chamou ele de avarento. Quer dizer, tem muita coisa específica com relação a dinheiro, a materialismo, que Jesus falou e todo mundo acha que é normal falar sobre isso. Então, são essas coisas todas que nós vamos estar comentando aqui nesse curso, porque as pessoas podem discordar ou concordar, mas o fato é que quem tiver enquadrado em um desses itens não vai subir no arrebatamento, vai ficar aqui na terra. Então, se você quer subir no arrebatamento, se eu quero subir no arrebatamento, nós temos que observar a palavra de Deus, não deixar que essas coisas venham no nosso coração. Então, esse é o critério, é nisso que você tem que meditar. 1 Coríntios capítulo 6, 9 e 10, você vê, será que eu estou enquadrado? Eu sou daqueles que bebem, eu sou um daqueles que estou profanando meu corpo, estou vivendo na prostituição, estou tendo relação sexual aí livremente, fora do casamento. Eu adulterei, larguei da minha esposa, larguei do meu marido, porque não deu mais. É tudo coisa perigosa. Não vá na onda da sociedade. Não adianta, pode a sociedade inteira aprovar, a sociedade inteira apoiar, pode o pastor, o padre, a convenção da igreja, o estatuto da igreja, tudo apoiar, não adianta nada. Se a Bíblia está dizendo que não herdará o reino do céu quem está enquadrado nessas situações, não vai herdar. Nós não vivemos em função da lei dos homens, nós vivemos em função da lei de Deus. Então, quem quiser subir no arrebatamento tem que atentar para tudo isso, para todos esses critérios. Então, não perca o próximo vídeo, que nós vamos falar especificamente sobre a injustiça social que está acontecendo nessa terra. Até por isso até que você viu essa pandemia que aconteceu, não é? Porque todo mundo aí preocupado com a pandemia, aí adotaram aí que tinha que tomar essa picada no braço. E como é que acharam dinheiro para comprar essa picada tão cara, sendo que havia milhões de pessoas morrendo de fome na terra e ninguém arrecadou dinheiro suficiente para irradiar a fome? E, no entanto, agora, por causa desse vírus, arrumaram dinheiro para comprar a picada. Então veja que foi isso uma injustiça. Todos são vidas humanas, mas quando chegou nas vidas humanas dos europeus, dos americanos, aí vamos cuidar. Agora, os coitados que estavam lá na África morrendo de fome, ninguém foi lá ajudar eles. E ninguém foi lá levar vacina para eles, né? Ver se eles tomaram lá vacina lá nos continentes africanos. Tomaram nada. E por que não morreram? Já prestaram atenção nisso? Por que não sumiu toda aquela população africana porque não tomaram essa vacina? Então, quer dizer, são tudo coisas que nós estamos vendo que fazem parte da injustiça. A injustiça. E agora, com essa guerra, nós vamos ver a outra parte disso, que agora as pessoas vão saber o que é passar fome, o que é ter dificuldade, porque não tiveram cuidado com os menos favorecidos. Jesus também falou muito disso, né? De ajudar os pobres, de levar comida, de fazer o bem. Então a injustiça é uma das causas, né, pela qual todo esse mal está vindo sobre a terra, e uma das causas pelo qual não darão o reino do céu esses políticos faciosos. Tem muita coisa então que nós vamos comentar no próximo vídeo. Espero então que você esteja entendendo aqui o nosso propósito e nos preparar, porque a qualquer momento Jesus vai aparecer nas nuvens para vir buscar a sua igreja. Então, que Deus abençoe você,
Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Encerra-se aqui mais uma Notícias Firmada. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para receber notificação de nosso próximo vídeo. Acesse o nosso site, palavrafirmada.com, com conteúdo diário de notícias, informações e mensagens. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.